Fala pessoal, Márcio Mota na sua telinha, hoje para fazermos aí, a análise do que aconteceu no concurso 3399 da Loto Fácil. Vamos fazer as nossas projeções com dicas, palpites e jogos prontos, com fechamentos matemáticos e dentro dos principais padrões de sorteios da Loto Fácil para o concurso 3.400, final zero, hein, da Loto Fácil. E bônus da noite, certo? Eu fiz um levantamento aqui com todos os resultados e onde identifiquei que praticamente 40%, né, pessoal? Ou seja, 39,37% dos resultados, né, tinham esse perfil aqui, ó. Nunca tinham feito 14 e 15, já tinham feito de 3 a 7 vezes 13 pontos, já tinham feito de 47 a 65 vezes 12 pontos, hein? E de 272 vezes a 322 vezes 11 pontos. Eu tenho certeza que um dia você procurou essa resposta. Hoje eu estou trazendo ela aqui e vou mostrar no final do vídeo qual foi o passo a passo que eu fiz aqui. Tá bom? Eu falo com você aqui diretamente de Rio das Ostras, norte do estado do Rio de Janeiro, e eu ficaria imensamente grato se você pudesse deixar aqui nos comentários desse vídeo seu primeiro nome e a cidade de onde você nos assiste. Eu respondo todos os comentários com o maior prazer. E agora, vem comigo colocar a mão na massa? É isso aí! Estamos fazendo aqui, iniciando a nossa análise do que aconteceu no concurso 3399 da Loto Fácil. E olha que surpresa hoje, hein? Hoje veio a dezena 21, fechou o ciclo, mas não foi só a dezena 21, gente. Olha o espetáculo, tudo sendo sinalizado no nosso relatório ontem aqui. Olha aqui, ó. Todos os ciclos praticamente fechados, vindo com a dezena 21, né, a dezena 8, a 13, tá tudo sinalizadozinho aqui, ó. Você pode dar uma olhadinha aqui, tá? Nesse ladinho aqui, ó, você tá vendo os alertas dos principais padrões de sorteio. Olha só, dezena final 25, início 1, final 25, repetidas do concurso anterior na quantidade de 8, pares e ímpares 6 e 9, ó. Os alertas aqui com os respectivos atrasos, tá? Aqui as dezenas para sugestão de fixa e de falha. Então, ó, aqui também, né, as de fixa e de falha, na verdade, aqui estão, ó, dezena de ouro vieram as duas, tá? As dezenas com recorde em atraso também veio, acima da média também veio, ó. Tudo sinalizado aqui. Quem usou esse relatório para montar, né, suas apostas, se deram bem, ok? Bom, hoje vamos aqui fazer essa nossa análise agora, né? E tem um recado importante. O relatório da análise de hoje tá prontinho aqui para você, ó, igualzinho esse que eu acabei de mostrar para vocês, só que foi o de ontem, né? Além também, olha, do relatório com os melhores grupos da Loto Fácil. É isso aí, são as 4 melhores dezenas por linha e por coluna, são as 10 melhores dezenas da moldura, né? As 5 melhores do retrato, Fibonacci, mágicos, olha, tá tudo, primos, tá tudo aqui prontinho para você. 2 opções de cada para que você possa escolher como montar melhor suas apostas. Como que você pega este relatóriozinho aqui? Os dois, né? Aqui, olha, na descrição desse vídeo você vai ver 3 links para os nossos grupos, tá? Tem um link aqui especial que é para o nosso canal no WhatsApp, pessoal. Estamos chegando a 1.600. E aqui no canal no WhatsApp você é um anônimo, ninguém vê o seu número de telefone nem o seu nome, ok? E agora sim, né? Olha lá, 8 dezeninhas repetidas, hein, sinalizadas ontem, assim também, olha, como 6 pares e 9 ímpares, tá? 8 dezenas na moldura, 4 no retrato e uma soma de 201, que está dentro aqui da segunda maior faixa de soma da Loto Fácil, que vai de 195 a 210. As 8 dezeninhas repetidas foram elas as dezenas 1, 3, 5, 10, 14, 16, 17 e 24. Tivemos aqui, olha, 6 números de Fibonacci, né? Tá fugindo bastante aí do padrão pelo número vermelho sinalizado. 5 números primos, 5 múltiplos de 3, 5 dezenas também em sequência máxima, né? Tá aqui elas, aqui, ó. E um intervalo, também conhecido como salto, de 3 casas, tá? 5 números mágicos. Dentro das linhas, tivemos 3 dezenas na linha 1, 3 na linha 2, 3 na linha 3, hein? Quase um 3, 3, 3, 3. Por uma dezeninha aqui trocada, né? Na verdade, mais de uma, né? É, mais uma trocada. Se cair para cá, fica 3 nos dois. Isso mesmo. 2 dezenas na linha 4 e 4 dezenas na linha 5, né? Ó, a linha 5 começou a ficar recheada, né? Aqui tá ficando um pouco mais vazio, não está totalmente, mas aqui já está começando a popular mais. Colunas, 4 na coluna 1,
uma dezena na coluna 2, 4 na coluna 3, 2 na coluna 4 e 4 na coluna 5. Essas 15 dezeninhas hoje que foram sorteadas, pessoal. O perfil aqui, ó, tá? Ó o perfil, só que esse perfil considera os 30 últimos resultados, tá? Nossas análises estatísticas a gente faz considerando apenas os 30 últimos resultados para evitar que médias muito antigas, lá de 2003, 2004, né, contaminem, certo? Contaminem as tendências recentes, tá? Então, a gente calcula média bem recente, para pegar mesmo, tentar pegar identificar, né, uma tendência, tá? Se eu trouxer dados muito antigos, eu contamino esse comportamento mais recente, ok? Então, nos últimos 30, ó, fizeram 15 hoje, mas olha só, foram virgens de 14, de 13 e de 12 também, hein? E ó, fizeram 3 vezes os 11 pontos. E é aqui que você precisa ficar ligado, porque os alertas, olha, hoje quase não tem alerta, porque fechou muito, né? E eu falei num vídeo de ontem, pelo excesso de alertas com relevância alta, eu falei, a hora que fechar, vier a dezena 21, vai vir lacrando tudo, né? A 8 também, e aí elas vieram, tá? Então, ó, é aquela coisa, pessoal, o alerta está aqui. Vai acontecer? Não temos como afirmar, mas pode acontecer, né? E ontem aconteceu, tanto os daqui quanto a maioria dos que estavam aqui também, tá? As dezenas em atraso, a recorde em atraso, vieram 2 das 3 dezenas de ouro que era ontem, hoje só temos 2, tá? Então, assim, tem dia que entra. O que você tem que fazer se você não sabe adivinhar qual é o dia que vai entrar? Poxa, tem que usar sempre, né? Se você ficar mudando, hoje eu não vou usar, aí entrou, amanhã eu vou usar, não entrou. Se você ficar alternando, o resultado também pode alternar e você nunca vai se encontrar. Então você precisa cravar, né? Então, olha, eu vou fazer sempre com os alertas. Pô, um dia não deu, outro dia não deu, outro dia deu mais ou menos, outro dia deu um pouquinho, pum, entrou tudo. E aí você pega, beleza? Então vamos lá. Dezenas com atraso acima da média nós temos a 11 e com recorde em atraso a 22, hein? Poxa, o dobro e as duas são gêmeazinhas aí, né? São as duas gêmeas da Loto Fácil. Tá? Gêmeas porque são dois números iguais para compor a dezena. Dois números 1 fazendo 11 e dois números 2 fazendo 22, tá? Números primos, olha, faltando apenas a dezena 11 para fechar o números primos, o ciclo dos primos, e faltando a dezena 20 para a linha 4, tá? Esses dois ciclos aqui com relevância alta, tá bom? Alta porque só falta uma dezena para poder encerrar o ciclo. Então ganham muita importância, tá? Segundo essa análise toda que eu estou fazendo aqui, jogar com as dezenas 11, 20 e 22, e, né, ó, a 11 tá, é muito bom, né? E a 3 e a 17 também devem ser consideradas por serem dezenas de ouro, porém, né, não dá para garantir que vem 100%, e se eu tivesse que tirar uma, talvez eu tirasse a 17, porque ela está vindo muito, e essa sequência, uma hora, ela tem que parar. Tem gente que vai olhar para cá e achar que ela está muito forte e não tira, e tem gente que vai olhar para cá e falar assim, poxa, a 7 parou aqui, ó. Eu acho que está na hora da 17 parar também, tá? E nenhum dos dois está nem certo nem errado, porque tudo pode acontecer. E dando continuidade nos ciclos agora com relevância média, média porque faltam de 2 a 3 dezenas para encerrar. Olha aqui, ó, linha 1, as dezenas 2 e 4, linha 3, as dezenas 11 e 12, na cruz, as dezenas 11, 12 e 18, tá? Na coluna 4, pendente agora as dezenas 4, 9 e 19. E já com relevância baixa, porque faltam 4 ou mais dezenas, temos aqui as dezenas 2, 7, 12 e 22 pendentes na coluna 2, tá? Como a coluna 2 só tem 5, tem 4 pendentes, eu estou com quase tudo pendente, né? Mas como são poucas dezenas, pode acontecer de vir tudo, pode não acontecer. Na Loto Fácil temos um percentual mágico, que é 60%. Para qualquer grupo que você olhar, a média de sorteio daquele grupo ali é 60%. Seja a sugestão de fixas, a de falhas, dezenas de ouro, tudo. Isso acontece porque é a proporção de sorteio da Loto Fácil. Na Loto Fácil se tira 15 de um pote de 25. 15 de 25 são 60%. Então a tendência de quando eu meto a mão nesse pote para tirar 60% do conteúdo do pote, a tendência é que nesses 60% também venham 60% de par, de ímpar, essas coisas todas, tá? Então, mas não vem sempre 60% para todo mundo. Às vezes, eu meti a mão lá, tirei 60%, 15 dezenas. Olha, hoje vieram 20% de pares, né?
papapá, babá, amanhã, mas na média, quando a gente traça, né, vários sorteios fazendo o levantamento e traça a média, o número próximo chega a 60%, tá bom? É o número mágico, o percentual mágico da Loto Fácil. Olhou para um grupo qualquer, está em dúvida e não quer jogar o grupo todo, escolha 60% deles. No lado de cá, hein, as dezenas que mais repetem das 15 dezenas sorteadas, tá bom, pessoal? Aqui não considera todas as dezenas, não, só as dezenas sorteadas, que a gente olha para elas. Tá, dessas dezenas sorteadas, quais mais repetem? As dezenas 17, 1, 6, 8 e a 15. As dezenas que mais falham, as dezenas 23, 10, 5, 16 e 3. Com um detalhe aqui, né? Você vai olhar, poxa, mas a 10 está vindo a beça aqui. Sim, mas esse levantamento está para 30 últimos sorteios. E aqui você está vendo apenas os últimos 15, tá? A 10 já teve períodos assim, ó, bem falhos, lá para cima, tá? E aí, por isso que essa contabilização ali mostra uma coisa, mas aqui no visual da reta final você não vê essa coisa. Já aqui, tá? Nos alertas dos principais padrões de sorteio da Loto Fácil atrasados. Nós temos aqui, olha, a primeira ocorrência de pares e ímpares, agora com 7 pares e 8 ímpares atrasado a 2 sorteios. Primeira ocorrência da faixa de soma, que vai de 180 a 194, atrasado a 9 sorteios. Segunda ocorrência dos números mágicos na quantidade de 6 deles, atrasada a 4. Segunda ocorrência de dezena inicial, ó, com a dezena 02, atrasado a 4, está acima da média, tá? Terceira ocorrência de moldura e retrato, com 10 na moldura e 5 no retrato, atrasada a 4. Aí você pode pensar assim, poxa, mas a moldura, eu sempre ouvi dizer que são 10 ou 9, a primeira maior ocorrência, se eu considerar do concurso 1 até o último. Como a nossa análise só leva em consideração os 30 últimos, um ou outro dado vão estar diferentes daquilo que você costuma ouvir, tá? Terceira ocorrência de números primos na quantidade de 4, atrasado a 8. E isso aqui é tendência. Por que tendência? Porque é fresquinho, o dado é fresquinho, dos somente os 30 últimos sorteios. Eu não estou trazendo dado aqui lá de 2003, tá? Ó, terceira ocorrência de dezena inicial e final, começando com 2, terminando com 25, atrasado a 11. Ó, início 2 sendo sinalizado aqui como dezena inicial e final, e aqui também só como dezena inicial. Tem que começar a prestar atenção, porque a qualquer momento pode pingar na área. Terceira ocorrência de Fibonacci na quantidade de 5, atrasado a 7. E terceira ocorrência de múltiplo de 3, atrasado, né, na quantidade de 6, atrasado a 9. E dando uma paginadinha aqui para pegar o último alerta. Olha, 7 dezenas repetidas do concurso anterior, tá? Que é a quarta ocorrência, bem atrasado, tá? Atrasado a 10 sorteios, hein? Ó, está por último, mas não menos importante, hein? 7 dezenas do concurso anterior, na cor vermelha, sendo sinalizada com bastante atraso de acontecer. Quem sabe não vem amanhã. Aqui chegamos à hora dos nossos palpites. Aqui nós damos uma sugestão de 5 dezenas para fixar, 5 dezenas para falhar. Gostaria muito de ser o dono da verdade, que isso aqui fosse 100% acontecer, mas infelizmente não acontece. Também não são escolhidos do nada, né? A gente fica aqui, antes de começar a gravar o vídeo, eu fico olhando, poxa, olha, eu vou entrar com a 2, porque a 2 está forte e falhou aqui, né? Eu vou entrar também com a 7, porque ela também pegou essa reta forte e falhou aqui, ela pode voltar a sair. Eu vou pegar a 11 também, que pegou uma reta grandalhona aqui, né? Tirando esse buraco aqui, ela vinha muito forte, ó, e agora já falhou a 2, né? Então eu vou entrar com ela aqui também. A 19, a mesma coisa, ela vinha salteando aqui, mas depois ela entrou e agora ela também fugiu aqui a 2. Eu vou entrar com ela aqui. E a 22 pelo mesmo motivo, quem está nos acompanhando sabe que a 22 estava muito forte aqui e de repente, né, ela falhou 2. Então eu estou entrando com essas aqui, sugestões de fixas, por essa análise que eu acabei de mostrar para vocês, tá? A mesma coisa são as sugestões de falha, ok? Ok? Então, você não precisa anotar, porque, como eu falei no início do vídeo, essas sugestões aqui estão aqui no relatório, assim como os palpites. Bom, eu até voltei aqui com a tela, né, para a gente dar uma olhadinha. E olha, já um spoilerzinho, hein? Virgens de 14 e 15, isolado, se eu olhar só para virgens de 14 e 15, eu tive 84,75% dos resultados, tá bom? Se eu olhar só para 13 pontos, aonde os resultados que fizeram 15, né, tivessem de feito de 3 a 7 vezes 15 pontos, 13 pontos,
eu tenho 73,14%, tá? Dos que fizeram apenas 47 a 65 vezes 12 pontos, eu tenho 76,71%. E daqueles resultados que, olhando só para essa grandeza aqui, 12 pontos, fizeram de 272 a 322 vezes, 11 pontos, eu tenho 81,92%. Tá? Percebam o seguinte, o percentual isolado de cada um deles é muito alto, 84, 73, 76, 81. Só que quando eu passo uma régua exigindo que o perfil atenda todos os 4, é que eu chego aqui nos 39,37%, o que, na minha opinião, modesta opinião, é um percentual muito representativo. Praticamente 40% dos resultados, né, eram virgens de 14 e 15, tinham feito de 3 a 7 vezes 13 pontos, tinham feito de 47 a 65 vezes 12 pontos e tinham feito de 272 a 322 vezes 12 pontos, pessoal, né? Não é pouco, não, tá? Você jogar com um perfil de apostas com 40% a seu favor é muita coisa, né? E essa resposta hoje está aqui para você. Quem queria saber, poxa, qual é o percentual, quantas vezes? Porque quando você vai montar o ranking, às vezes você vai buscar melhor de 13 pontos, você pega a aposta lá que fez 15 vezes 13 pontos. Pô, mas será que ela é melhor? A gente está vendo que nem sempre, para 15 pontos, né, o perfil ideal é esse aqui, tá? Agora eu vou te mostrar qual foi o passo a passo que eu fiz para poder chegar nesse resultado aqui. Vamos lá? Bom, pessoal, tudo começa aqui com a nave mãe, né? E analisando os resultados. Aqui nós estamos na aba de resultados. Tem uma funçãozinha aqui, ó, tá? Abrir arquivo de resultados. Vamos pegar aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu imagino que isso aqui são apostas, né? Mas não são os próprios resultados. Eu fiz a conferência, tá? Desses resultados com todos os resultados. Conferir com a faixa de concurso. Ou seja, eu vou conferir todos eles com todos eles, ok? Vou dar ok. Pronto. Ó, ele está começando aqui, tá, pessoal? Conferir. Aí eu tenho uma botãozinha aqui para jogar para o Excel. E aí eu pego, exportei essa tabela toda para o Excel. Ela vem com mais colunas aqui, vem a coluna de 0 a 1. Eu excluí a coluna, deixei só do 5 para cá. Como eu estou fazendo o levantamento só para cá, eu poderia ter até excluído essas colunas aqui, mas eu não quis, tá? Então está aqui o número do resultado, né? E aqui a quantidade de colunas acertadas, tranquilo. Só que, olha, eu já apliquei um filtro aqui no 12, no 13, no 14 e no 15, né? E assim eu fui fazendo para cada coluninha aqui, para poder selecionar todos os concursos que atenderiam, né, essas condições aqui, pessoal. Então eu cheguei aqui, ó, a 1.337 resultados de um total de 3.396, que era o total de resultados que eu tinha cadastrado o dia que eu fiz esse levantamento aqui. E isso aqui representa, né, 1.337 representa 39,37% dos 3.396 resultados, tá? Beleza, mas você está vendo a tabela e eu já estou filtrando. O trabalho legal são essas tabelas aqui. Olha só que bacana, hein? Eu peguei aqueles resultados e transformei em tabelas, tabelas dinâmicas aqui, beleza? Agora eu vou pegar aqui a anotação. Então, olha, o primeiro levantamento que eu fiz foi para 14 pontos, perfil de 14 pontos, tá? O perfil de 14 pontos tá aqui, ó. 0 vezes 14 pontos, eu estou aqui com 84,75% das vezes. Depois, com uma vez, tá? 14 pontos, 13%. 2 vezes 14, 1,35%. E tivemos resultado que fez 15 e que fez 3 vezes 14 pontos. Só que isso é quase nada, 0,15%, tá? Então a gente vai focar no maior aqui, né? 0 vezes 14 pontos. Outra tabelinha dinâmica, tá? Aqui, como a tabela é pequena, a parte cinza está em cima do 0 ali, a maior ocorrência. Beleza. Aqui a coisa começa a mudar um pouquinho, ó. A tabela já está maior, né? São mais ocorrências. Olha, eu tive resultados de 15, né? Que já tinham feito 18 vezes 13 pontos. Mas 18 vezes é só 0,03%, ou seja, uma vez, tá? Agora, a grande camada de ocorrência está aqui, ó, tá bom? Você pode ver que aqui veio 0,6, 3,7, aqui foi para 9,45% dos resultados já tinham feito 2 vezes só, né? Só tinham feito 2 vezes. E ó, 8 vezes 5%.
Ó, de 5 pula para 10 aqui, é um salto grande, assim como de 9 pula para 13 aqui. Por isso que eu escolhi esse intervalo aqui. Mas você poderia ter escolhido esse intervalo maiorzinho aqui. Vai ficar com um percentual ainda maior. Eu estou reduzindo um pouquinho para cá, tá? Então, olha só, estamos com o núcleo, tá? Do melhor pontuação de 13. A mesma coisa eu fiz para 12 pontos, só que 12 pontos a tabela vai ficando bem grande, tá? Eu vou soltar aqui e vou começar a rodar aqui, ó. Ó, vou subindo aqui, tá vendo? Ó. Reparem que aqui é 1,1,1,1,88, aqui, ó, pulou para 3,12. Então aqui foi meu gatilho, eu vou começar no 47, tá? E aí eu fui, ó, no 47, chegou aqui no 65, 3, 66 caiu para 2, tá? 2,3. Você poderia ter vindo de repente até o 67 aqui, mas eu preferi parar no 65 aqui, tá? No 3. E esse percentualzinho aqui, a soma deles, né, já dá um percentual muito grande para 12 pontos. Nós estamos falando aí de 76%, tá? Que está dentro dessa zona cinzenta aqui, desse núcleo. E para 11 pontos é ainda maior, né? O intervalo, tá? Mas se vocês olharem aqui, ó, vinha 0,7, 0,0000, opa, pulou 0,38, pulou para 1, tá? Pulou para 1,03%. Eu falei, beleza, vou começar aqui do 272, tá? E aí eu fui, ó, 1, 2, tá vendo? 2, 1, 2, chegou aqui, ó, caiu de 1 para 0,5%. Então eu falei, aqui é o limite de baixo, né? Então assim eu estabeleci os limites para 11, 12, 13 e 14 pontos. Tá bom? Quero saber o seguinte, gostou? Deu um pouquinho de trabalho porque não tem esse estudo pronto com um botãozinho aqui no 10 na sorte ainda, hein? Mas eu mostrei para vocês que não é difícil. Eu abro o arquivo de resultados, confiro ele com eles mesmos, exporto a tabela e aqui no Excel eu faço esse trabalho bacana, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no 10 na sorte. Olha aqui, ó. Terminou, tá? Enquanto a gente estava fazendo, para você ter uma noção, né, de como que ele termina esse trabalho aqui, beleza? Olha aqui, ó. A coluna de 15, como eu falei, cada um, né, com um pontinho, porque quando foi conferido consigo mesmo. Reparem que a coluna de 14 está, na grande maioria, zerado, né? Eu tive 14 aqui, aqui eu tive 2, aqui eu tive 1, aqui eu tive 1. Ó. No visual mesmo você vê, tá? Isso só nesses últimos aqui. Olha aqui, ó, a coluna de 13, tá? Então a gente começa vendo assim, tá? Beleza? Foi assim, joguei isso aqui pro Excel e fiz o trabalho lá, tá bom? Gostaram? Agora eu vou deixar, vou deixar 50 apostas dentro deste perfil que eu acabei de liberar aqui para vocês, disponíveis para os nossos membros aqui no canal. E aí, torne-se um, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência de sempre. E até o próximo vídeo.